É hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar. Programa Saúde com Empatia. Bom dia! A partir de agora está no ar para você que está acompanhando a programação da nossa Princesa no rádio, na TV ou na internet, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da sua Princesa. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Saúde com Empatia de hoje, tá certo? Eu sou a Alkênia Cadna e já te convido a ficar comigo aqui na programação da Princesa até 7h25. A gente vai falar sobre saúde aqui na programação, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita para interagir com a gente através do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. E claro, o nosso programa fica disponível para você quando a gente termina aqui o nosso ao vivo. O programa fica disponível para você no nosso canal no YouTube e você pode compartilhar com quem você quiser. Então compartilha com quem você acha que precisa das informações do dia de hoje, com quem você acha que precisa cuidar melhor da sua saúde. Pode compartilhar à vontade. Inclusive, eu quero saber quem é você, quero saber onde você tá. Manda o seu alô, diz onde você tá bom? Quero saber onde você tá acompanhando o nosso programa de hoje, o nosso Saúde com Empatia, que tem um oferecimento super especial da Empatia Clínica Médica. A Empatia Clínica Médica, se você ainda não sabe, aqui em Açu, fica na Avenida Senador João Câmara, tá bom? E você pode agendar sua consulta com diversos profissionais que tem lá na Empatia Clínica Médica, tá bom? Toda semana tem uma lista de profissionais a qual você pode ir lá e cuidar da sua saúde. Por exemplo, hoje, terça-feira, dia 10, tem atendimento com a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga, e à tarde tem atendimento com a nutricionista doutora Jussiara Cunha. Amanhã, quarta-feira, tem atendimento com a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga, também com o doutor Ailton Barbosa, que é fisioterapeuta, com a doutora Larissa Tavares, que é psicopedagoga, e com a doutora Jussiara Cunha, que é nutricionista. Na quinta-feira, atendimento com a terapeuta ocupacional doutora Fábia, também com o ginecologista doutor Jailson Nogueira. Tem atendimento com a doutora Beatriz Freitas, que é psicóloga, com o fisioterapeuta Ailton Barbosa e com a psicopedagoga Larissa Tavares. Na sexta é dia de atendimento oftalmológico, tá? Com o doutor Arthur Alves. Também tem atendimento com a fonoaudióloga Elane Kathleen, com a psicóloga Beatriz Freitas, com o fisioterapeuta Ailton Barbosa e com a doutora Jussiara Cunha, que é nutricionista. E no sábado também tem atendimento com a fonoaudióloga doutora Elane Kathleen. Você agenda a sua consulta lá na Empatia Clínica Médica pelo 996976284, tá? Agende seu atendimento, liga lá, fala com a Stephanie, cuide da sua saúde. Tá combinado assim? E um bom dia para você acompanhando a programação da nossa Princesa. Já te falei, né? A Clínica Empatia fica na Avenida Senador João Câmara, ali no edifício Estel Honorata, não tem erro. Ali quase em frente ao Catiquerubá, tá bom? Então, Avenida Senador João Câmara, Clínica Empatia é o lugar onde você vai cuidar da sua saúde com diversos profissionais. No programa de hoje, a gente vai conversar aqui com a doutora Isabelle Fernandes. Ela é otorrinolaringologista, tá bom? E a gente vai falar sobre essa especialidade, a otorrinolaringologia. Você vai entender quando você precisa levar o seu filho, quando você precisa ir ao otorrino, cuidar da sua saúde. A gente vai falar sobre a especialidade, tá bom? E quando você deve fazer exames com o otorrinolaringologista, quando você deve levar o seu filho, quando procurar um otorrinolaringologista, tá bom? E o que faz o otorrino. A gente vai receber aqui agora a doutora Isabelle Fernandes. A gente foi lá na clínica, gravou com ela e aí ela teve muita disponibilidade de conversar com a gente, tá bom? Pra gente gravar e fazer o nosso programa de hoje, tá bom? Então, vamos primeiro falar sobre o que é, tá bom? Qual é o ramo da otorrinolaringologia para você entender um pouco mais sobre o que faz o otorrinolaringologista. Então vamos lá. Bom dia, doutora Isabelle Fernandes, otorrinolaringologista. Muito obrigada e seja bem-vinda ao nosso Saúde com Empatia.
Bom dia. O médico otorrino é o médico especialista no diagnóstico e tratamento das doenças do nariz, ouvido e garganta. Além disso, atuamos também nas doenças do sono, do equilíbrio e da voz. As principais queixas dos pacientes ao procurar o otorrino são as rinites, sinusites, otites, como também os problemas de equilíbrio, tontura, perdas auditivas, são as principais causas da procura ao médico otorrino. Rinite é uma doença inflamatória do nariz, que pode ter diversas causas. Existem 2 grandes grupos de rinites. Existem as rinites causadas por alérgenos respiratórios, que é a rinite alérgica, é causada pela exposição a poeira, mofo, ácaro. E existem as rinites não alérgicas, que são em decorrência de exposição a mudanças climáticas, fumaça, irritantes do ambiente. E essa doença inflamatória do nariz causa obstrução nasal, espirros, coriza, prurido, que é a coceira no nariz ou no olho. Esses são os principais sintomas da rinite. Existe um fator de predisposição genética associado à rinite. Então, né, você entendeu aí, através da doutora Isabelle Fernandes, quando você deve procurar um otorrinolaringologista? Quando você apresentar sintomas, né, ou problemas relacionados ao ouvido, ao nariz ou à garganta também, tá? Como dores, dificuldades de audição e de respiração também. Zumbido no ouvido é muito comum, mas não é normal. Aí ela vai falar sobre isso mais no decorrer do nosso programa. Alterações na voz, no equilíbrio também. Então, tudo isso são sintomas que devem fazer com que você vá ao otorrinolaringologista, tá? E em caso de urgência, por exemplo, como uma surdez súbita ou traumas no ouvido, é fundamental procurar o serviço de urgência e de emergência também, tá bom? Então, teve dor no ouvido, no nariz ou na garganta, agora você já sabe. O médico especialista para você procurar é o otorrinolaringologista, tá certo? Que trata de todas essas questões e também faz exames, tá? E agora a gente precisa saber também, depois que a gente sabe qual é, né, o campo de atuação do otorrinolaringologista, é bom você saber quando que você deve levar o seu filho ao otorrinolaringologista, né? A gente que é mãe, que é pai, né? Tem essas viroses aí, né? Todo ano são muitas viroses e aí a gente fica, meu Deus, tenho que levar meu médico a um clínico geral, tenho que levar meu filho a um clínico geral e tal, mas é importante você saber também quando você deve levar o seu filho, a sua criança ao otorrinolaringologista, tá? Quando? Que idade, né? Então, a doutora Isabelle Fernandes também falou sobre as crianças pra gente aqui no nosso Saúde com Empatia. A criança menor geralmente não sabe comunicar bem a queixa. Então, a mãe às vezes chega dizendo que a criança vem apresentando febre, irritação, manipulando muitos ouvidos. E muitas vezes o que acontece é que a criança tem alguma otite, né? Uma infecção do ouvido. Essa otite pode ser otite externa, que é uma infecção do canal auditivo, da pele do canal auditivo, muito associada a banhos de piscina, de mar, os ouvidos molhados, né? E pode ser uma otite média também, uma infecção no ouvido médio, que normalmente inicia com um quadro gripal que se estende até o ouvido médio. A criança precisa de maiores cuidados com relação à proteção do ouvido na hora do banho, porque às vezes fica uma cera ocluindo o canal auditivo da criança, e aí essa cerinha molha durante o banho, fica um ambiente propício para a proliferação de fungos, de bactérias. Sendo importante a visita ao otorrino para a gente remover se tiver alguma cerinha ali obstruindo o canal auditivo, deixar aquele ouvido sequinho. A cera é importante para proteger, mas ela não pode ocluir o canal auditivo. Então a gente deixa aquele ouvido com a passagem do canal pérvia, e essa passagem, permitindo que o ar entre no ouvido, vai evitar essas otites de repetição. Limpar o ouvido da criança com cotonete não é a melhor conduta, porque o cotonete ele pode acabar empurrando mais ainda a cera e fazendo com que haja essa oclusão do canal auditivo da criança. A gente precisa examinar e tirar essa cerinha no consultório. Não dá para ficar tirando essa cerinha em casa, porque você pode empurrar ou até mesmo machucar o canal auditivo e ficar repetindo essas otites que já acontecem na criança.
A cera, ela tem uma função de proteção do nosso ouvido. Então, ela evita a entrada de fungo, bactéria, de água no ouvido. É importante não usar cotonete, porque esse cotonete vai tirar essa cera de proteção do ouvido, realmente. Então, não usar em hipótese nenhuma cotonete no ouvido da criança. E ele pode também acabar empurrando essa cera no canal auditivo da criança e formando uma rolha de cerume que vai obstruir a entrada, inclusive, do som no ouvido da criança. Dedo mindinho, coloca uma toalhinha por fora do dedo e passa por fora mesmo, aqui no ouvido da criança após o banho, tá? Não pode usar cotonete de forma alguma. A limpeza é onde o dedo mindinho alcançar e anualmente a visita ao otorrino, porque se tiver alguma obstrução de cera, a gente vai retirar no consultório. Você viu aí, gente? Não usar cotonete. Quem aí é viciado em usar cotonete, em limpar o ouvido até lá no final e tirar toda a cera e só se satisfaz quando o cotonete sai limpinho, hein? Então, de acordo com a doutora Isabelle Fernandes, que está aqui dando sua contribuição no nosso programa, não pode, principalmente nas crianças. Você viu que ela até explicou, né? Como que a gente pode fazer essa higienização do ouvido da criança, né? Apenas o dedo mindinho, coloca lá, tenta limpar o máximo, mas só superficialmente, porque a cera mesmo, o excesso dessa cera, só pode ser tirado pelo otorrinolaringologista para você garantir a saúde do seu filho, né? E ainda continuando falando sobre as crianças, ela ainda falou especificamente quando que a gente deve levar os nossos filhos ao otorrinolaringologista. O otorrino atende a criança desde que nasceu. Se a criança tiver algum estridor, algum ronco, algum barulhinho quando mama ou quando chora, que venha da laringe, o otorrino já atende essa criança. Se a criança nasce com linguinha presa, o otorrino também pode fazer o procedimento de corte da linguinha. A criança adoece, tem essas viroses respiratórias, criança que ronca, criança que não escuta bem. Então, desde o nascimento, o otorrino é um médico que vai estar muito próximo da criança e dos pais, né? O teste da orelhinha é feito geralmente por um fonoaudiólogo, mas pode ser feito por um otorrino também. Quando existe alteração nesse teste da orelhinha, se encaminha a criança, o recém-nascido, para o otorrino, para que ele faça a investigação auditiva dessa criança. Além disso, o teste da linguinha também pode ser feito por otorrino e o corte, quando existe a linguinha presa, que está dificultando na amamentação, a criança está começando a machucar a areola, o bico do peito da mãe, a gente faz esse procedimento de soltar essa linguinha da criança para que ele mame melhor e ganhe peso melhor. Ainda com relação às crianças, doutora Isabelle Fernandes também tocou num assunto que é muito importante, tá? Que é muito disseminado hoje nas redes sociais e que tem muitas controvérsias, mas ela explicou direitinho pra gente sobre lavagem nasal em crianças, tá? Você já ouviu falar sobre isso na internet, não é? Então, ela explicou direitinho sobre essas questões aqui para o nosso programa. Muito tem se divulgado sobre lavagem nasal, principalmente a lavagem nasal de alto volume, que é a lavagem nasal com os dispositivos, as garrafinhas. E a gente tem visto acontecer muita otite, porque na hora de lavar o nariz, aquela confusão do pai segurando o filho, e aí o soro vai direto para o ouvido e leva a secreção para lá. A criança faz otite média, uma infecção no ouvido médio, e aí começa a ter dor no ouvido e é aquela confusão. Então a lavagem nasal é muito importante, mas ela precisa ser muito bem indicada e muito bem orientada. Existem vários tipos de dispositivos para lavagem nasal, existem os sprays, existem as garrafinhas, existe a lavagem nasal com seringa, existe até gotinha para bebê recém-nascido. Então, você precisa conversar com o seu otorrino para direcionar em qual momento você vai usar cada tipo de dispositivo e de solução de lavagem. Tem pessoas que fazem lavagem até com água, e aí o pH da água não é adequado para fazer a lavagem, arde muito, acaba machucando o nariz e precisa realmente que seja muito bem orientado. Por exemplo,
durante uma crise de sinusite. A criança ou o adulto vão ficar mais encatarrados e aí a gente quer fazer uma lavagem com volume maior. A gente pode usar um dispositivo de alto volume, como a garrafinha, e fazer essa lavagem, mas com cuidado de colocar pouca pressão na hora de apertar. O segredo é o alto volume, mas a baixa pressão, para que não acabe levando esse soro junto com essa secreção para o ouvido. E aí, na lavagem de rotina do seu dia a dia, não precisa usar a garrafinha ou o dispositivo de alto volume. A gente pode usar as gotas, os sprays, as seringas também podem ser usadas. Então, assim, a gente tem que escolher o melhor método e fazer a técnica correta para que a lavagem seja eficaz e cumpra o seu papel. O que a lavagem vai fazer? Vai ajudar o transporte mucociliar do nariz, vai melhorar o transporte de secreção. Nosso nariz produz cerca de 1 litro de secreção por dia. E aí essa secreção precisa de uma drenagem adequada para que não acumule, não fique fazendo essa sinusite de repetição. E a lavagem ajuda nesse transportezinho dessa secreção, para que não tenha acúmulo no nariz do paciente. Mas precisa ser bem feita. Então, viu aí, né, gente? Precisa ser bem feita, tá bom? Inclusive, na internet tem diversos tutoriais, né, para você fazer com o seu filho, ensinando a você fazer essa lavagem nasal com o seu filho. Então é importante você procurar um otorrinolaringologista, porque às vezes a internet é excelente, mas às vezes passa uma informação da qual você não consegue filtrar direito. Então é bom você procurar um otorrino, porque aí ele vai lhe ensinar a cuidar do seu filho, a fazer essa lavagem nasal no seu filho, porque como ela falou, você viu aí, se for mal feita, ela pode, esse líquido, ele pode ir para o ouvido, e aí você vai, em vez de ajudar, vai prejudicar, vai dar uma inflamação no ouvido, vai dar uma oitite no seu filho, inclusive nos adultos também, tá? Então tem toda uma técnica para você fazer a lavagem nasal com segurança. É muito importante fazer a lavagem nasal, porém, como ela falou, tem que ser muito bem feita. Então você procura um otorrino ou mesmo no seu posto de saúde, nas UBS, as enfermeiras, os médicos também podem ajudar você a aprender a fazer essa lavagem nasal, que é importante, mas precisa ser muito bem feita. E uma coisa que ela ressaltou e que a gente não pode deixar passar despercebido é que lavagem nasal não pode ser feita com água, tá? Tem gente que faz com água, tá, Juninho? Mas lavagem nasal não pode ser feita com água por causa do pH da água, que não é indicado para isso, pode trazer inflamações e também essa água pode não ser tão pura assim, né? Você não tem como garantir, então essa água pode não ser tão pura assim e aí sim prejudicar ainda mais você, trazer uma infecção para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para Elisângela Ferreira, que tá com a gente no nosso canal no YouTube. Ela diz: é triste, quando eu faço a lavagem alivia bastante. Quando é bem feita, eu também faço, meus filhos também fazem e realmente quando a gente faz uma lavagem nasal bem feita alivia bastante. A Lésia Carla Medeiros também está com a gente no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. Muito obrigada, Lésia, pela sua participação e sintonia aqui com a gente. Ela fala sobre zumbido no ouvido. Ela diz que tem zumbido no ouvido e realmente é muito comum. E a doutora Isabelle Fernandes também falou sobre os cuidados com adultos. Vamos ouvir o que ela falou sobre esses cuidados específicos para adultos? Preste atenção. É importante uma ida anual ao otorrino para que você possa examinar nariz, ouvido e garganta, né? Os profissionais da voz, mais ainda, né, precisam de fazer exame de rotina, laringoscopia de preferência, até porque a voz é o meio de trabalho dessas pessoas, então é importante esse cuidado com o seu meio de trabalho e com a sua saúde auditiva também, nos casos de zumbido, de alguma deficiência auditiva, dor de garganta, de repetição, sintomas de refluxo. Então, o paciente adulto também deve ser avaliado pelo menos anualmente pelo otorrino. O otorrino trata refluxo porque o ácidozinho que nosso estômago produz, quando ele reflui e volta para a garganta, causa uma irritação na mucosa da garganta e causa sintomas atípicos de refluxo. Tosse, pigarro, globus faríngeo, que é uma sensação de bolo ao deglutir. Então,
por estar no campo da otorrino, da garganta, esses sintomas atípicos de refluxo acabam sendo uma das grandes causas de procura ao otorrino, sim. É muito comum, mas não é normal sentir zumbido no ouvido. O zumbido, ele é um sintoma, ele não é um diagnóstico e ele precisa ser investigado. A gente precisa descobrir qual a causa desse zumbido para poder tratar a causa do zumbido. Geralmente existe alguma perda auditiva por trás do zumbido e aí a gente precisa diagnosticar precocemente para tratar precocemente a causa do zumbido. Então, minha amiga Leísia, na verdade, prestou atenção aí no que ela falou? Então, um zumbido no ouvido é muito comum, porque muita gente diz que sente esse zumbido no ouvido, mas não é normal. Então, precisa procurar o otorrinolaringologista, tá, querida? Olha, o zumbido pode ser um sintoma de diversas condições, então por isso que não dá para dizer o que é, né? Tem que analisar, tem que investigar, e é o otorrino que pode identificar a causa e também o tratamento, tá bom? Para essa questão. Realmente é muito chato, é muito desconfortável, né? Você ficar com aquele zumbido no ouvido o tempo todo. Então, preste atenção e procura um otorrinolaringologista. A doutora Isabelle Fernandes, ela atende aqui em Açu, mais ou menos de 15 em 15 dias. Então, já dá para você ligar lá para a clínica e agendar sua consulta na próxima vinda dela aqui à nossa cidade. Ela é otorrinolaringologista, especialista que você precisa para tratar desse zumbido no seu ouvido, tá bom? Uma outra coisa que é muito comum também as pessoas confundirem a questão da labirintite. Você vê, né? Eu tô tonta, eu tô com labirintite, né? Então, a gente também perguntou isso para a doutora Isabelle Fernandes para falar um pouco sobre a labirintite. Vamos ouvir. Nem toda tontura é labirintite. Existem muitas causas de tontura que não são decorrentes de labirintite. Labirintite é uma inflamaçãozinha no nervo vestibular, que é um nervo que fica lá dentro do nosso ouvido, no labirinto, e a minoria das tonturas são labirintite verdadeira. A maioria das causas de tontura são em decorrência de outros quadros. A gente precisa investigar tontura de origem metabólica, ver se esse paciente tem alguma alteração glicêmica de colesterol, triglicerídeos, alteração na parte metabólica de hormonal, hormônio tireoidiano. Então, existe uma investigação complexa para a gente fazer com relação à tontura, investigação até mesmo neurológica também, em conjunto, para a gente conseguir chegar melhor e entender para poder tratar corretamente o diagnóstico do paciente. Nem sempre, a minoria das vezes, tontura é labirintite. A labirintite verdadeira, que é a inflamação do nervo vestibular, é rara. A gente tem, na maioria dos casos, uma tontura que não é em decorrência da labirintite, como eu tinha falado. Então, gente, precisa investigar. Sempre a investigação é o melhor caminho para você cuidar, a tratar dos sintomas que você vem sentindo, tá? Lembrando mais uma vez, como a gente aprendeu no programa de hoje, o otorrinolaringologista, ele cuida de doenças e sintomas, né, a partir do nariz, do ouvido e da garganta. Então, você deve procurar um otorrinolaringologista quando tiver tonturas, quando sentir muita rinite, oitite de repetição, tonturas, né, como eu já falei, tem a questão do zumbido no ouvido. Então, hoje nós aprendemos quando, né, procurar um otorrinolaringologista, você adulto ou também você que é mãe, que é pai, que é avó. Muito obrigada a você que ficou com a gente no nosso programa de hoje. Um abraço aqui também para Erotilde Dantas, tá bom? Bom dia para você, querida, para todo mundo do nosso canal no YouTube. Se você conhece alguém que precisa das informações do nosso programa de hoje, encaminha ele para quem você quiser através do nosso link no canal no YouTube, que fica disponível para você encaminhar para quem você quiser, tá bom? E o nosso programa, mais uma vez, tem um oferecimento especial da Empatia Clínica Médica, que fica no edifício Estel Honorata, Avenida Senador João Câmara, e tem diversos profissionais para você cuidar da sua saúde. Você agenda pelo 99697-6284, lá na Clínica Empatia, você cuida da sua saúde. Liga lá e agenda sua consulta para a gente ficar em dia com a nossa saúde, com a sua saúde também. O nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso Saúde com Empatia dessa terça-feira. Na próxima terça-feira a gente volta aqui na programação da Princesa para falar sobre saúde. Então,
Conto desde já com a sua participação, com a sua presença aqui no nosso Saúde com Empatia. Beijo da Keninha e até a próxima terça-feira com mais um Saúde com Empatia. Você ouviu Saúde com Empatia. Semana que vem tem mais. A seguir, Café com Fã TCM.